Olá, pessoal! Olá, pessoal! Tudo bem? Vamos lá, nossa live de hoje. O tema da nossa live hoje é metas, preparação de você para 2019. Então, gente, vamos olhar para isso, que é muito importante quando a gente define o que a gente quer. Se a gente define aquilo que a gente quer antes, as chances da gente conseguir, elas são gigantes. Se a gente não define antes, a gente corre o risco das coisas irem aparecendo, e aparecendo, e aparecendo, e aí de repente passou um tempão e você não realizou nada. Nossa, meu cabelo tá tudo bagunçado agora que eu vi. Então, gente, eu trouxe esse tema, um tema que me pediram outro dia, numa outra live, e também porque nós estamos no finzinho de 2018 e a gente precisa olhar para aquilo que a gente não fez. Então, você aí pessoalmente, cada um aí que está me ouvindo, vamos entender o que a gente se comprometeu e não fez. Então, hora da bronca, hein, gente? Eu mesma teve algumas coisinhas que eu me comprometi e não fiz. Por exemplo, academia, né? A gente deveria ir mais pra academia, não vai. Então, contem aí o que vocês prometeram para si mesmos e não conseguiram. E eu vou trazer uma proposta para vocês bem fácil de seguir, para que 2019 vocês consigam realmente fazer assim, acontecer a vida de vocês. E eu vou ensinar uma coisa preciosa, de verdade preciosa, que eu demorei para compreender, mas quando eu compreendi, eu comecei a bater metas assim, uma atrás da outra. Então vamos lá, gente. O que nós precisamos saber em primeiro lugar é, como eu disse antes, sabermos onde a gente escorregou. Tem que estar claro para você aí que tá me ouvindo. Oi, gente. Oi, Luciana. Tem que estar claro aí para você que tá me ouvindo onde você escorregou. O que você pensou que você não fez, o que você planejou que você não fez. E aí a primeira coisa que eu quero falar pra vocês agora é o seguinte: meta não é desejo. As pessoas confundem muito, então eu vejo as pessoas desejando conseguir. Vai dar errado. Se você tá desejando conseguir, já começou errado. Você não tem que desejar conseguir, você vai ter que se propor a conseguir. Entendem a diferença? Quando eu desejo, eu fico esperando que algo aconteça para me ajudar, alguém me ajude, eu fico esperando que até o trânsito melhore para que eu tenha tempo para fazer as coisas, chegar antes em casa. Gente, meta não é desejo. Meta é um nome muito interessante porque imagina uma setinha assim, né? Tem a ver com aquela setinha. Meta é onde você quer chegar. Então não adianta, quando eu falei que meta não é desejo, não adianta você vir com um monte de coisas, uma lista gigantesca que você vai falhar. Então o ideal é que para que a sua vida realmente mude, para que em dezembro a gente faça de novo uma live e fale sobre as metas de 2019 que vocês cumpriram dessa vez, é que vocês tenham duas metas principais, não mais que isso. Gente, só tá pronto para ter muitas metas quem consegue pôr em prática normalmente aquilo que se propõe. Se você é uma pessoa que fala, que a grande maioria das pessoas é assim, se você é uma pessoa que fala e não cumpre, ou tenta e não consegue, ou começa e para, significa que você talvez não esteja se planejando adequadamente para ter o tempo para fazer aquilo. Então tem várias coisas que impedem que as nossas metas sejam alcançadas. Uma delas é o planejamento. Então vamos lá, começando do começo. Vocês vão definir duas metas. Então vão pensando aí o que realmente, gente, vai fazer uma grande diferença na sua vida. Sabe aquela diferença que você vai olhar para si mesmo e você vai ticar resolvido? Resolvido de uma vez. Então, oi Eli, então olha lá. Duas metas, né? Dois objetivos que vocês vão se propor a fazer, né? Falando de novo, você vai se propor a fazer. Não é desejo, não é o outro que vai ter que te ajudar, não é a configuração do que vai acontecer à volta de você que vai trabalhar essa meta, é você. Eu vou até contar uma historinha sobre meta muito interessante, que é o seguinte:
Por exemplo, se você quer emagrecer e você bota na sua cabeça que para emagrecer você tem que entrar na academia X, tem que ter o tênis X, tem que ter o tempo X e várias outras coisas. Tem que ter comida para comprar comida, tem que ter dinheiro, desculpa, para comprar comida mais fitness. Se você coloca esse C, né, o SE, a palavra C, você está condicionando tudo aquilo que você quer a algo externo que não é seu. Então, gente, a gente não pode dar desculpas, usar muletas e dizer que você vai fazer algo se tal coisa acontecer. Você tem que se propor a fazer aquilo de qualquer forma, não importa. Então, se você quiser aprender alguma coisa, você vai ter que se propor a aprender aquilo. E aí a gente tem que trabalhar com o tempo. Então, vamos lá. O que super funciona na construção de uma meta e na solução para que ela funcione, ou seja, no dia a dia ali, você vai precisar colocar antecipadamente o que você vai fazer na agenda. Tem que ter uma agenda, gente. Tem gente que tem agenda no celular, eu não gosto, eu sou dessas da época do papel, né? Eu gosto de olhar minha agenda. Então, por exemplo, eu tava lá embaixo, lá na minha sala, e eu já olhei a minha agenda essa semana. Eu gosto de olhar as coisas que eu tenho que fazer. É visível, né? Eu não gosto de computador. Tem gente que gosta, super tranquilo. Eu conheço, ups, chutei aqui de novo. Eu conheço pessoas que fazem tudo via agenda de computador e tá ok. Mas você vai ter que achar um método que funciona pra você. Porque não adianta também você ter um método onde você põe algo e não olha, tá? Outro dia eu até falei isso pro meu marido. Ele coloca, às vezes, as metas dele e não olha. Põe no computador e não olha. Não adianta nada, né? Cada um com as suas questões aí. Mas vamos lá, gente. O que acontece se eu planejo antecipado? Acontece algo bem mágico, que na verdade não é mágico, mas parece mágico. Eu consigo. Porque se eu me planejo, significa que eu preciso olhar para o dia seguinte, eu vou olhar para aquilo que eu tenho que fazer amanhã com antecedência. Então eu vou organizar o tempo para fazer aquilo que eu preciso. Então significa, talvez, se eu tiver muita coisa para fazer no dia, eu tenho que acordar mais cedo. Significa, talvez, eu empurrar uma coisa para o lado, para frente, né, para trás, para frente, enfim. Eu vou ter que fazer um ajuste. Se eu não olho o que vai acontecer amanhã na minha agenda, o que acontece? Aquela meta, ela mia. Por quê? Porque aí vem alguém, fala para fazer uma coisa, aparece uma coisa de repente. Então, eu vou contar um segredo que eu tenho aqui, né, a Gabi, minha secretária, faz, que é bem interessante. Eu fecho todos os dias 3 horas na minha agenda, tá? Então, são 3 horas, onde é a hora da Cris. Nessas 3 horas, eu faço as minhas coisas. Eu uso pra fazer atividade física, quando eu faço essa parte. Eu confesso que eu esse ano eu não fiz tanto, mas seria para isso. Eu leio, eu organizo as minhas coisas e eu faço o trabalho radiônico, o trabalho que eu faço com os mentores, com as pessoas, né, de acompanhamento mensal. É nesse momento que eu venho pra cá, eu tenho um escritório aqui, que eu tenho meu altar, que eu tenho a minha mesa outra ali, tenho essa mesa aqui. Então o que acontece? É o meu momento para me organizar. Então eu não marco nada, tá arriscado assim, tem um risco na agenda, tá? Então isso eu aprendi a fazer e super funciona, porque é o meu momento, né? Então eu sei que naquele momento eu posso fazer e devo fazer as minhas coisas. Então você tem que fazer a mesma coisa. Você tem que, se você trabalha, por exemplo, você tem filho, você estuda, você faz um monte de coisa e você quer colocar, por exemplo, o hábito de ler, sei lá, um capítulo por dia, que é bem legal. Um capítulo por dia, se o livro não for super comprido, né? Se não for super, tem capítulos de livros, por exemplo, de 50 páginas. Mas a grande maioria não, né? A grande maioria os capítulos são curtos. Se você se planejar a ler um capítulo por dia, o que vai acontecer? Olha que interessante. Você vai pegar um tempo na sua agenda para fazer isso, e esse tempo vai gerar, depois de vários dias, vários meses, um montante de coisas que você fez. Ou seja, você leu tantos livros, tantas páginas. E o legal também é você anotar o que você tá fazendo, você vai ticando. Então, se você tica aquilo,
aquilo te dá força. Você olha ali na agenda e você ticou aquela coisa que você queria fazer. Isso faz você dar parabéns para você mesmo. Então, super funciona, gente. Então, voltando, né, para quem tá chegando agora, a gente tá falando sobre metas, e as metas, elas precisam ser organizadas para que elas aconteçam. Não dá pra gente tentar fazer uma meta em cima da hora. Tem gente que consegue, mas a grande maioria das pessoas não. Então, você precisa compreender isso. Você precisa antecipadamente, no dia anterior, se colocar disponível para fazer aquilo que você quer. E aí você anota na agenda um espaço para aquilo e, como se fosse um compromisso mesmo real com qualquer outra coisa, você faz aquilo que você tem que fazer, tá? Agora, é muito importante que a gente entenda por que a gente se auto-sabota, que isso é um tema que eu falo sempre, né? E para não fazer, tá? Por que a gente se auto-sabota e acaba metendo os pés pelas mãos? Então, o que acontece? Quando a pessoa se auto-sabota constantemente, ela acaba fazendo tudo por alguns dias e aí depois ela para, né? Então, eu vou trabalhar hoje com vocês a autossabotagem, para que vocês não façam isso. Agora, outra coisa que ajuda muito é vocês, como eu disse antes, terem no máximo 2 metas, tá? Você só tá pronto para ter muitas metas se você já conseguiu cumprir as metas como você se propôs em algum dia, né? Então, gente, façam aí um resumo do ano de vocês. Se pergunte se a meta principal vocês resolveram. Então, vou dar um exemplo. Se você se propôs a emagrecer, sei lá, 5 quilos, 10 quilos, você tá com 5, 10 quilos a menos ou você tá igual? Se você se propôs a, sei lá, fazer uma viagem X, você fez a viagem ou não fez? Você se propôs, de repente, a mudar alguma coisa na sua vida e tá igual. Então, é importante olhar para isso, tá? Bastante importante olhar para isso, para entender onde você está em relação às metas, onde você está em relação a aquilo que você se propôs. Deixa eu só ver uma coisa aqui, se o meu Wi-Fi, peraí. Pronto, eu acho que eu pus o 4G agora, fica melhor. Deixa eu esperar voltar. Voltou, né, gente? Eu acho que tava com o Wi-Fi daqui, não funciona muito bem, eu tirei e coloquei o 4G. O 4G normalmente funciona aqui. Então, olha só, a Ellie tá falando que se sabotou, não, que se sabota sempre. Deixa eu ver aqui o que as outras pessoas escreveram. Boa noite, a Edi, a Vânia, oi gente, a Ellie, o Diego, sempre falo Diogo, né? É Diego. Bom, eu perguntei uma coisa pra vocês, se vocês conseguiram realizar as coisas que vocês se proporam. E aí, só colocam sim ou não aí, só pra eu ter uma ideia, tá, gente? E eu vou ensinar vocês a não se sabotarem para o ano que vem, tá? Pra que você não se sabote, você tem que se achar merecedor de realizar aquela meta. Porque a autossabotagem, ela está intimamente ligada a uma ideia de que você não merece ter aquilo. Então, para pensar aí. Então, a sua meta, por exemplo, se a pessoa ela acredita que ela não merece, ela vai sempre permitir que outras coisas sejam colocadas na frente. Então, quando eu não mereço, quando eu acredito que eu não mereço, eu deixo pra lá, eu faço corpo mole, eu vou empurrando, eu tento devagar, sem força, eu não vou com a minha total força, tá? Travou, já voltou, né, Rosa? Oi, Adriana, Rosa, Denise, todo mundo aí. Gente, travou porque o meu Wi-Fi tava... Eu tinha esquecido de ligar o 4G, agora eu lembrei. E depois esse vídeo vai lá pro YouTube, lá no YouTube também, depois fica lá completo. Agora eu tô gravando aqui com 2 câmeras e eu coloco lá também, tá, gente? Bom, vamos lá. Eu estava falando sobre a autossabotagem. Quando a pessoa se sabota, ela, no fundo, ela não acredita que ela merece ter aquilo que ela deseja, tá? Essa é uma das causas da situação onde a pessoa, ela vai até um certo ponto e para, tá? Ela acabou acreditando que ela não merece.
Então, para que o ano que vem vocês não se sabotem, eu quero que vocês tenham em mente uma coisa. Se aparecer qualquer coisa na cabeça de vocês, que vocês queiram, claro, né? Nós estamos falando de meta. Essa meta, e você tiver qualquer sensação negativa em relação a você conquistando aquilo, significa que tem uma sensação por trás disso de falta de merecimento. E aí eu vou ensinar um método bem rápido agora para vocês fazerem, que é o seguinte: vocês vão fazer agora, vocês vão só aprender, façam depois. Sempre que isso acontecer, você vai pegar um pedaço de papel, tá? De preferência para quem tiver com um lápis, não caneta, porque a grafite, ela conduz energia, olha que interessante. Então é mais fácil quando você está escrevendo sobre os seus pensamentos, as coisas que você precisa resolver, com grafite do que caneta, tá? Tem gente que consegue, tem gente que não consegue. Eu treinei, eu consigo, mas eu detestava escrever de lápis, eu prefiro caneta. E aí, o que vai acontecer? Você vai escrever no papel todos os sentimentos pelos quais, né, você acha que você não merece aquilo. Então, vamos supor que você colocou uma meta de aprender, sei lá, um curso X. Você comprou o curso, mas aí todo dia você vai empurrando com a barriga, você não olha o curso. Passou um mês, passou 2 meses, você viu, sei lá, 5%, sendo que você poderia já ter visto 50%. Isso é uma autossabotagem, né? Você não tá arrumando tempo para aquilo. Então, você vai ter que escrever por que você acredita que você não merece cumprir aquilo até o final, né? Porque quando a gente consegue, gente, o resultado ele é tão espetacular. Então, vamos supor que alguém, tá calor aqui, viu, gente? Por isso que eu tô me limpando. Vamos supor que alguém se propôs a emagrecer 20 quilos esse ano de 2018. À medida que a pessoa vai emagrecendo, ela vai se sentir essa pessoa tão espetacular com ela mesma, tão feliz, que aquilo vale cada esforço. Então, a pessoa, ela se olha no espelho e ela se sente absolutamente merecedora e feliz e conquistando um corpo diferente. Isso é muito legal. Agora, quando a pessoa ela acredita que ela não merece, ela nunca vai chegar nesse ponto dela conseguir enxergar aquilo. Porque antes de chegar ali num ponto onde ela já começa a ver resultados, o que ela faz? Se sabota. Né? É aquela velha história, você vira turista de academia, você faz a matrícula, vai por uma semana, 2, 3 semanas intensamente, aí no segundo mês você vai uma vez por semana. Aí de repente vem o inverno, você fica um mês sem ir pra academia. Ou você vai dar as desculpas do tipo: ah, meu filho ficou doente, ai, surgiu muito trabalho, é semana de fechamento no trabalho, e aí vai, que são as muletas, né? As nossas desculpas são muletas. Agora, olha que interessante, pessoas bem-sucedidas emocionalmente, elas cumprem as metas delas a todo custo, de qualquer jeito. Eu moro num bairro aqui em São Paulo, no Brooklyn, e é um bairro super gostoso. Então, eu tenho muitas ruas aqui no meu bairro onde as pessoas saem para caminhar. Gente, às vezes eu tô 6h50 de carro, indo levar meu filho na escola. E aí, já aconteceu várias vezes de estar chovendo, garoando, tá? Aquele tempo, por exemplo, no inverno frio, aquele frio. E aí você vê um fulano, uma fulana na rua correndo, com agasalho, fone de ouvido e correndo, não se importando com a chuva. Então, assim, essa pessoa, ela cumpre por ela aquilo. E ela não sente nenhuma dor, ela não sente nenhum frio, ela sente prazer por fazer aquilo. Entende? Porque ela não está se sabotando mais. Então, essa pessoa, certeza absoluta, com certeza absoluta, ela tem resultados, né? Eu vou dar um outro exemplo. Outro dia eu li uma entrevista do Leandro Carnal, que é um filósofo. Para quem não sabe, eu estudo filosofia também, então eu vejo muito esses vídeos e entrevistas desses filósofos todos por aí. E ele diz que ele acorda às 4h30 da manhã para ir fazer exercício físico. Porque aí depois ele vai para casa, toma um banho, quando tiver quase ali 6 da manhã, aí sim que ele tá pronto pra rotina dele, para ir para o aeroporto, pegar um avião ou fazer alguma coisa assim. Mas foi o jeito que ele encontrou, né? E ele faz aquilo com toda a força. Por quê? Porque para ele, aquilo traz energia para ele, né? Ele é um alimento corporal e emocional dele.
Então, esse é um exemplo. Então, gente, oi Sati, oi Terezinha, Alexandre. Gente, hoje eu tô falando de metas. Eu fiz uma pergunta agora há pouco pra vocês e eu gostaria de saber só sim ou não precisam se expor. Se vocês cumpriram as metas de 2018 ou se vocês estão terminando o ano igual. Então, escrevam aí, sim, não. Aqueles que terminaram o ano igual, o que eu tenho a dizer pra vocês é o seguinte, o tempo tá passando e vocês estão um ano mais velho, cabelo mais branco pros mais velhos, né? Então, se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Então, eu tô ensinando aqui hoje fazermos as coisas necessárias para que você consiga cumprir o combinado. Então, outra coisa, gente, interessantíssima. Dói cumprir metas. Botem na cabeça de vocês. Não é um mar de rosas, não é simples. Até mais ou menos, tem ali uma pesquisa que fizeram, até mais ou menos o terceiro mês, se você quer pegar qualquer hábito, terceiro, quarto mês, olha, é bastante, hein? É extremamente chato, desgastante. Você só vai pegar gosto pela coisa, hábito mesmo de fazer aquilo, e o dia que você não fizer, aquilo vai faltar em você, você vai sentir depois de 4 meses. E isso é um problema bem grande. Porque olha só, pessoas emocionalmente bem resolvidas, elas fazem as coisas de uma determinada forma. Se você estudar uma pessoa próxima a você, bem resolvida, você vai ver que ela tem essa característica de cumprir metas. Você vai ver que ela se propõe e faz. Você vai ver que é a pessoa que é disciplinada, que lê, que estuda, né? Isso também é uma outra característica das pessoas extremamente bem desenvolvidas. Elas leem aí por volta de, se não me engano, 55 livros por ano, né? E por ano, gente, não é pela vida, tá? Basicamente é um livro por semana, né? Um pouquinho mais. Então, a gente precisa entender isso, que é extremamente dolorido, tá? E a parte mais difícil é a persistência. É a persistência que vai fazer a mudança na sua vida. Só que para você se tornar uma pessoa persistente, você tem que mudar a sua personalidade, o jeito que você lida com a sua vida, o jeito que você reage às coisas. Então, por exemplo, vamos supor que você tem uma personalidade de uma pessoa onde você leva a vida do jeito que você acha, você é meio molenga, você é divertido, divertida, né? Essa personalidade faz você agir de uma determinada forma não bem sucedida em relação àquilo que você quer. Então, se eu pegar, por exemplo, uma personalidade de alguém que é rato de academia, vocês vão ver o seguinte: essa pessoa, ela faz as coisas certinhas de uma determinada maneira. E aí ela tem um resultado, né? Of course, né? Ela tem ali um resultado certeiro. Deixa eu ver aqui, olha. As pessoas estão falando assim, então igual, não, ó. Teve uma aqui que conseguiu, outra igual. Sim, não. Então, tá misto, né? Alguns conseguiram, alguns não conseguiram. Eu vou contar até um segredo pra vocês. Eu não tenho aqui pra mostrar pra vocês, mas vocês devem ter visto no meu Facebook a cápsula do tempo, certo? Essa cápsula do tempo eu faço todos os anos. Tenho duas. Eu tenho uma que eu faço com amigos, eu tenho aqui um grupo de estudo de amigos, e eu tenho uma cápsula do tempo que eu faço com meus familiares. Com meus familiares, eu coloco um tempo maior, né? E com o pessoal que são os meus amigos, a gente faz a cada 6 meses. Então a gente pega pesado. E assim, outro dia nós fizemos uma reunião para abrir a cápsula do tempo. E assim, metade das pessoas cumpriram algumas coisas. Ninguém, inclusive eu, conseguiu cumprir tudo que colocou lá. Porque eu botei lá também, eu sou meio exagerada, eu botei que eu ia lançar 3 livros, eu lancei 2. Eu botei que eu ia viajar para 3 lugares, fui para 2, enfim, mas não importa. Mas eu exagerei, confesso, tanto que esse ano eu coloquei menos para não viajar, né? Agora, tiveram 3 pessoas que simplesmente não realizaram nada. Por quê? Porque viajaram, estavam achando que meta é desejo, né? Então teve um lá que colocou uma meta absurda, onde no dia que ele colocou eu lembrei,
eu já sabia que ele não ia fazer. Agora, a gente deixa, né? E aí, olha que interessante, né? O que que acontece? A pessoa abre a cápsula do tempo, você pode fazer uma com você mesmo, tá? Você pode fazer hoje uma cápsula do tempo com um envelope, você pode pôr dentro do envelope metas, o que eu estou me propondo para 2019. Aí você coloca lá todas as suas metas, sela, para você não ficar olhando, e põe num lugar que você não vai esquecer. O que que eu faço? Eu coloco na agenda, lá pro dia 15 de dezembro, eu já ponho lá, lembrar das cápsulas do tempo. Porque já aconteceu, teve ano que eu deixei no guarda-roupa, esqueci total. Porque fica guardada, né? Então, gente, é importante a gente entender isso. A meta, ela precisa ser cumprível para você. Ou seja, não adianta você fazer uma meta que tá muito longe, né? Se você é uma pessoa que você nunca faz nada na sua vida, ou faz pouco, não adianta você falar, eu vou estar milionário ano que vem, que você não vai estar. Tá? Não estou jogando balde de água fria, mas a gente precisa ser realista. Hoje veio um cara aqui no consultório e ele me falou o seguinte, que ele vive fazendo metas o tempo todo, né? Então ele compra cursos, compra livros, compra coisas o tempo todo com uma intenção de realizar aquilo e não faz nada. E aí eu falei pra ele, não faça mais isso. Ou pega como meta uma dessas coisas que você já comprou e você não fez, você não leu, você não cursos que você não conseguiu realizar, e coloca como meta cumprir um deles. Aí ele olhou pra mim e falou assim, mas um só? Aí eu perguntei pra ele, nos últimos 4 anos, quantos desses cursos todos você conseguiu ir até o fim? E aí ele falou, nenhum. Eu falei, então, não adianta, entende? Então vocês precisam ter essa noção do que é possível. Não adianta eu querer ir 5 vezes pra academia se eu não tenho esse hábito, mas eu posso colocar como hábito ir 2 vezes por 2 meses, depois de 2 meses aumentar para 3 vezes, e aí vai. Aí eu consigo colocar esses planos em prática, né? A Rosa tá falando que para ela foi transformador, isso é muito bom. Muitas metas, a parte também. Tem muita gente que cumpre, mas tem muita gente que não cumpre, tá? Então a ideia é você resolver as coisas que você precisa resolver. Então, gente, se alguém tiver uma pergunta específica sobre meta, sobre como resolver, como lidar com as questões que vão acontecendo ali no momento, no dia a dia, fala aí, escreve aí, que a gente aproveita e fala sobre o assunto, tá? Então, eu falei agora há pouco sobre autossabotagem, agora eu quero falar sobre uma outra coisa que super ajuda a cumprir metas, tá? Que é um método muito interessante, eu descobri esse método faz uns 2 anos e eu super uso, que tem a ver com pequenos passos. E são passos que eles chamam passos ridículos, tá? Então o que são esses passos ridículos? Só serve, gente, para quando você quer uma coisa assim que que tem a ver com mudança de hábito, que tem a ver com uma coisa que você queira muito, mas nunca conseguiu realizar na sua vida, porque tem a ver com o hábito, tá? Se você usar esse método que eu vou ensinar agora, você vai conseguir. Porque eles chamam de metas idiotas, né? Porque solução para metas. Porque chega a ser ridículo, tá? Então, qual é o jeito de fazer isso? É o seguinte, você vai ter que pegar uma meta, tá? E você vai criar uma mudança na sua rotina bem pequenininha em relação a essa meta. Então, vamos supor que a meta seja você aprender a correr, tá? Ou caminhar todos os dias, né? Essa é uma meta. Se você nunca fez isso, o que vai acontecer? Você vai tentar fazer por 1 semana, 2, depois você vai cansar, não vai dar certo, vai estar com dor no corpo e tal. Eles falam pra você fazer um jeito, fazer de uma determinada maneira, que é assim, ó, transformar a meta em algo ridículo de cumprir, ou seja, extremamente fácil.
E aí, você, por exemplo, nessa coisa do andar, né, nessa meta do andar, o exemplo que eles dão é o seguinte, você vai andar tipo 5 minutos. É ridículo, né? Que não é meia hora, não é 40 minutos, não é uma hora, é 5 minutos por dia. Depois de 21 dias fazendo aquilo, 5 minutos, você vai aumentar 50% daquilo, ou seja, você vai para 7 minutos e meio, tá? E você vai de 50% em 50%. Vou dar um outro exemplo, sei lá, de repente você quer comer salada todos os dias e você não tá acostumado a comer salada, você nunca comeu salada, né? Isso é legal de fazer com as crianças, hein? Então a meta, ela fica ridícula de você comer meia fatia de tomate todos os dias. Algo desse tipo. Olha que interessante, gente. Sei lá, meia fatia de tomate, meia fatia. Tem que ser uma coisa tão ridícula que você não sofra. E que você cumpra assim, brincando. Por isso que eu chamo a meta ridícula, né? É um jeito bem idiota de cumprir a meta. Se você fizer aquilo por 21 dias, depois dos 21 dias você aumenta um pouco. Então, se você estava comendo meio tomate e um pedacinho desse tamanho de alface, você vai acrescentar, de repente, o resto do tomate, a fatia inteira, né? Mais alguma outra coisa. Folhinha de espinafre, sei lá. Aí você vai fazer o quê? Comer por mais 21 dias, tá? Depois desses 21 dias, você vai acrescentar algo mais. O que vai acontecer com a sua mente? Porque isso é um hábito que você vai criar na mente. A sua mente vai se acostumar de tão ridículo que seja. Então, você quer beber água e não tem o hábito de beber água. Então, você vai tomar meio copo de água por dia. Só meio. É ridículo. Depois de 21 dias, você toma um copo inteiro. Depois de 21 dias, você toma um copo e meio. Depois de 28 dias de novo, você toma 2 copos por dia. Claro que vai demorar, mas isso é uma construção bem com bases bem firmes daquilo que você quer. Então, super funciona, gente, super funciona. Então, lembrem, é um jeito infalível de cumprir metas não, desculpa, de mudar hábitos, tá? Serve para mudar hábitos. Deixa eu ver aqui. Então, a Paty falou aqui, ó, que a meta dela é tentar ser mais organizada com a casa dela. Então, primeira dica, Paty, descubra ou pesquise exatamente sobre organização. Primeiro você tem que definir o que você acredita que não é organizado. Que parte da sua casa ou que situação, em que momentos ela fica desorganizada. Eu não sei se é casada, tem filhos. Às vezes tem, né, um monte de gente. Eu, por exemplo, eu tenho 3 filhos, tenho um enteado, tenho meu marido, tem minha secretária que circula em casa. Então tem dias que a minha casa tem quase 10 pessoas, né? Tem noras. Agora, vai ter dias que tá eu e meu marido só. Então, quando tá eu e ele, a coisa funciona. Quando tem um monte, é tudo menino, viu, gente? Fora as noras, né? Não funciona, né? Por mais que você tente organizar ali. Então, você teria que definir antes, Paty, o que exatamente vai significar para você essa organização. Isso é outra dica, gente. Se eu deixar claro a mudança que eu quero fazer para mim, eu vou ter a condição de mensurar isto, de medir se eu conseguir de verdade. Porque tem um monte de gente que fala assim, por exemplo, eu quero ser feliz em 2019, isso não é meta. Você tem que definir o que exatamente vai te deixar feliz. Emagrecer tantos quilos, arrumar um namorado, ser promovido, mudar de casa. Se você definir exatamente o que vai te deixar feliz, você vai conseguir mensurar isto. E outra coisa para mensurar, que é muito legal, é você dividir tudo no tempo. Então, se você quer, por exemplo, emagrecer 20 quilos em 12 meses, você tem que dividir por 12, né? 20 dividido por 12 vai dar lá um valor por mês. Se você passou 2, 3 meses e não conseguiu emagrecer nada, significa que você tá com a meta totalmente irreal, ou você não entendeu o que você tem que fazer, tá? Lembrem que tem que mudar a personalidade, tem que mudar um pouco do seu papel, de como você atua na sua vida para você conseguir cumprir. Então, Paty, voltando a você de novo, definindo o que vai te trazer organização, ou seja, o que eu preciso organizar. Segunda dica. Procure na internet, no Google, dicas de como fazer isso. Muitas vezes a gente peca por gastar muito tempo tentando fazer uma coisa que a outra pessoa faz muito mais rápido do que a gente.
tá? Então eu vou dar um exemplo aqui que eu sempre dou para as mulheres, que é interessantíssimo. Vocês já devem ter visto, se vocês não com vocês mesmos, com alguém próximo, a mãe, algum amigo. Olha, vocês já devem ter visto esses dois exemplos. Eu vou dar o mesmo exemplo com situações diferentes. Primeiro exemplo, uma mulher casada que tem um filho pequeno, tá? E uma casa extremamente bagunçada, e uma vida extremamente bagunçada, e a própria pessoa toda bagunçada, embarangada, ou seja, depois daquele filho, a pessoa perdeu totalmente a mão. Primeiro exemplo. Segundo exemplo, uma mãe também com filhos pequenos, com 3 ou 4 filhos pequenos, mas organizada. Você vai na casa da pessoa, tá tudo organizado, ela está organizada, a família está organizada. Qual é a diferença dessas duas? Olha que interessante. Ó, vou deixar vocês pensando. Pensem aí, qual que é a diferença? Vou falar agora. A diferença é que a mãe que tem tudo organizado, ela entendeu como, ela aprendeu como. E a mãe que não tem tudo organizado não entendeu, ela não sabe, ela não aprendeu, ela não tem dicas, ela não tem método para fazer as coisas. Então, por exemplo, uma professora, para quem é professora aí, vocês sabem, uma professora que tem método, ela vai conseguir silenciar uma classe rápida, ela consegue conduzir uma classe, ela consegue fazer os alunos obedecerem ela. Uma pessoa que não tem método, ela é o caos em pessoa. Ela não consegue deixar a classe mantida em silêncio, ela não consegue fazer os alunos obedecerem, ela não consegue nem ensinar porque o caos está formado. Então a diferença entre saber como e não saber como. Então, Paty, defina isso, o que você precisa, né? A Paty perguntou, né? Colocou aí que a meta dela em 2019 é estar mais organizada. Então, diz pra ela o seguinte, que ela precisa definir primeiro o que vai ser essa organização, né? Pra ela ter certeza de que ela conseguiu. E aí ela vai pesquisar como fazer isso, tá? Eu vou dar um exemplo de alguém, uma cliente minha, agora eu não me lembro quem, também não importa. Ela disse que o marido dela ficou com uma alergia a glúten e não sei mais o que lá, que eu não me lembro agora. E por causa disso, e ele ficou assim com uma alergia bem forte, tá? Por causa disso, aliás, eu tive mais de uma cliente que teve uma situação assim. Por causa disso, ela passou a ter que fazer marmita pro marido levar pro trabalho. Bom, a vida dela virou um caos por causa disso, porque aí toda noite ela tinha que fazer marmita pro dia seguinte, pro marido, fora a janta, fora as coisas dos filhos, e chegava cansada, aquele caos. E ela chegou aqui no consultório, até sentou assim, aqui não, né, lá no consultório, assim, sabe, tipo, ai, não aguento mais, não sei o que fazer. Ou seja, tava claro pra mim que ela não tinha método pra fazer aquilo. Então a primeira coisa que eu falei pra ela, você vai pesquisar tipos de comidas, né, vários cardápios que você possa fazer. Segunda coisa, você vai tirar uma manhã, pode ser no sábado ou no domingo, ou uma tarde no sábado ou no domingo, e você vai fazer todo o cardápio de uma vez. Aí se tiver que picar cebola, você vai picar para vários pratos. Se tiver que picar não sei o que lá, vai fazer para vários pratos. E aí ela congelou numas embalagens lá que ela comprou, e aí acabou o problema. Então ela falou, Cris, foi tão fácil, porque ela falou que passou 3 horas, mais ou menos, fazendo tudo aquilo, e estava pronta toda a comida para ele, inclusive super elaborada, porque daí ela pegou receita na internet, eu falei para ela pesquisar. Porque antes o que ela fazia, estava fazendo todo dia a mesma coisa, mas ela estava irritadíssima porque ela tinha que fazer aquilo para ele. Ela estava irritada porque ele estava com esse problema. Ela estava irritada porque ela não tinha tempo mais para fazer as coisas dela. Entenderam? Então essa é a diferença dessas duas pessoas. Uma sabe como e a outra não sabe. Então, Paty, pega essa dica, não só a Paty, né, mas outras pessoas, entenda como eu faço para fazer aquilo que eu preciso fazer da melhor forma possível, da forma mais organizada, da forma mais legal possível. E aí eu volto a falar, se você não sabe, alguém sabe. Vá pra internet, pesquisa. Gente, o Google hoje sabe tudo, né? O Google, assim, o YouTube, olha, se descobre qualquer coisa. Então não tem desculpa, né? Vou dar até um outro exemplo de uma cliente minha, né? Já que a gente tá falando de metas, eu acho que eu falei esses dias na live,
numa live que ela teve uma questão com o filho dela sobre imunidade. E eu falei pra ela, vá pesquisar, vá descobrir. E ela resolveu super rápido, né? Então, uma coisa que era um problemão gigante na vida dela ficou um detalhe, tá? Então, a gente tem que pensar dessa forma, como detalhe e não como um problema. Eu sempre falo, gente, que pessoas bem-sucedidas, elas não têm problemas nunca mais. Elas vão ter sempre pequenos obstáculos, tá? Por que elas têm pequenos obstáculos? Porque elas sabem como resolver os obstáculos. Elas não têm mais um problema gigante na mão. Elas sempre sabem. Então, quando vocês forem fazer as metas pro ano que vem, definam exatamente o que vocês querem. Tem que ser uma meta realizável por vocês. Lembrem-se que meta não é desejo, tem que ser realizável por você, não por outras pessoas. E tem que ter método, tá? Além de você colocar na agenda. Então, se você quer fazer algo, coloca na agenda antecipadamente. Como eu fiz, como eu dei o meu exemplo, que eu vou lá e fecho a minha agenda 3 horas por dia, para que essas 3 horas eu tenha tempo para mim, tá? E, gente, sobra tanto tempo, por exemplo, nas quintas-feiras, normalmente, é um dia que o consultório lota. Eu consigo tirar as minhas 3 horas e atender ainda 8, 9 pessoas. Porque eu vou até de noite, né? Então, é super possível. A gente acha que não é, mas é possível sim, tá? Deixa eu ver aqui a Edna. Tá falando que tá adorando as dicas. Cumpri algumas metas esse ano, mas o vício do cigarro não consegui eliminar. Então, usa, Edna, eu não sei se você ouviu da técnica... A técnica que eu falei dos small steps, né? A técnica que ela é tão boba a ponto de ser engraçada, a ponto de ser boboca, né? Babaca, e que ela funciona. Que é você, por exemplo, se acostumar a fumar, por exemplo, um cigarro a menos por dia, por 21 dias. Só um cigarro a menos. Só que aí você tem que contar exatamente quantos cigarros você fuma ali normalmente. Aí por 21 dias você faz isso. Depois de 21 dias, você tira mais um. Faz por mais 21 dias, tá? Só que tem uma coisa. No caso de cigarro, que é um vício, que tem uma questão bem orgânica, né? O organismo sente essa falta. O ideal é que você já olhe para isso, se habituando a pensar como vai ser você sem o cigarro. Porque se você fizer só mecanicamente... É difícil, você tem que já colocar ali uma meta para que você consiga realmente se transformar na pessoa que você quer ser sem cigarro. Para isso você tem que entender por que você ainda não fez isso por você, tá? Então tem que resolver. A Maria aqui tá falando que quer emagrecer. Então, gente, olha, não tem muito segredo. É tão interessante porque as coisas que a gente precisa resolver na vida, elas são simples. O segredo é comer menos e fazer exercício. Não precisa de mais nada, né? Não precisa de uma pílula milagrosa. Agora, vai ter que fazer exercício. Vai ter que mudar essa personalidade onde eu não faço, eu não vou, eu não me submeto. E assumir uma personalidade como se fosse outra pessoa, que é a pessoa que faz. E aí, Maria, também vale a dica. Coloca na agenda. Então, já se planeja, já acha uma academia, né? Uma academia que você possa ir, possa pagar, enfim. Planeja na agenda, porque não tem jeito, vai ter que fazer isso. Planeja na agenda, coloca na agenda, eu vou tais dias, eu vou me organizar de tal forma, tá? E você vai precisar mudar a alimentação. Não tem jeito, né? Então, olha só que interessante, falando de dieta. Qualquer dieta, ela é paliativa, por quê? Porque se você para de fazer a dieta, você volta. O que você tem que mudar é o hábito. Mudando o hábito, tudo muda. Tudo muda. Então tem que ter esse hábito de não fazer mais tal coisa que você faz. Então tem que mudar a personalidade no sentido, né? É bem comportamental. Mudar aquela pessoa que faz aquilo de uma determinada forma, que faz esse papel... tem que mudar para uma outra pessoa que faz de uma forma diferente, fazendo um papel diferente. De uma pessoa mais esbelta, de uma pessoa mais descolada, de uma pessoa mais resolvida com a comida. Então, esse papel, essa personalidade aí você tem que mudar, tá? Então, fica a dica.
Gente, quando nós temos um problema que a gente não consegue resolver, procura ajuda, tá? Eu tô aqui pra ajudar, mas tem terapeutas excepcionais por aí também, tem muitos livros, tem dicas. Você vai precisar assumir, vestir a camisa da pessoa que vai fazer por você, tá? Se você se definir como uma pessoa que merece ter aquilo, você também vai se submeter a buscar as informações que vão fazer a diferença, tá? E aí tudo muda. Então tudo muda completamente, é muito legal. Então, boa sorte aí, hein? Gente, mais alguma pergunta sobre meta? A gente tem ainda mais uns minutos aqui, deixa eu ver o que o pessoal respondeu aqui antes. Eu tinha perguntado se tiver... Essa cadeira tá me incomodando, tá fazendo barulho. Eu tinha perguntado se vocês tinham cumprido ou não as metas de 2018, né? E algumas pessoas responderam sim, não, outras mais ou menos, outras uma parte. Então a gente precisa compreender o seguinte: a meta, ela é nossa, ela não é do outro, tá? Então pensem na meta como algo que é um presente para a vida de vocês. Se deem esse presente, sabe? Se coloquem nesse ponto onde eu vou me dar o maior presente da minha vida. E o presente vai ser cumprir essa meta. Quando você cumpre essa meta dessa forma, você vai ter prazer, um prazer absoluto. Então, eu vou contar uma coisa que eu faço também, que super ajuda, para quem, no caso, quer emagrecer, que eu uso a academia da seguinte forma. Eu não gosto de musculação, gente, eu odeio musculação. Mas tem que fazer um pouquinho, né? Então tem que ir lá na esteira e tal. O que que eu faço? Eu comecei a assistir séries do Netflix fazendo esteira. Então eu assisto uma série por dia, né? Tava lá assistindo Outlander, aí agora tem outras séries aí que eu já assisti, tem umas maravilhosas, aliás. Então o que que acontece? Eu pego aquele tempo. Ah, e um cara hoje veio aqui também, ele disse que ele parou de fazer academia, mas que na época que ele fez, foi a época que ele mais leu livros. Ele disse que ele lia praticamente um livro por semana, na esteira também. Então isso é legal, gente. Você pega uma meta que você junta duas coisas ao mesmo tempo. Fazer, por exemplo, o exercício, no caso da esteira dá, né? Fazer musculação não dá. Mas dá, sabe pra fazer o quê? Que também é legal, se tiver um bom Wi-Fi, usar o fone de ouvido e ouvir palestras. Ouve aí os meus vídeos, ouve outros vídeos de outras pessoas. Tem audiobooks excelentes no YouTube, tem muitos resumos. Então isso é muito legal, gente. Eu também faço muito isso andando pela minha casa. Eu comprei uma bolsinha de plástico, assim, ela é bem pequenininha. E aí eu encurtei a cordinha dela. Então o que que acontece? O meu celular fica aqui, ó, numa bolsinha. E aí eu ando pela minha casa, quando eu preciso com fone de ouvido, ouvindo minhas palestras. Então o dia que eu vou arrumar a casa, vou fazer alguma coisa em casa, lavar a louça, seja o que for, eu tô aqui, ó, com uma palestra ouvindo. Então eu vou ouvindo tudo picado, né? Porque às vezes eu tenho meia hora, eu ouço mais 10, 15 minutos, chega a cliente, eu desço, eu vou fazer as coisas, volto, ouço mais um pouco. Às vezes eu tenho que ir no mercado, vou ouvindo, né? No carro não, né? Porque daí não, eu tiraria minha atenção, mas no carro eu deixo ali o vídeo sem o fone, né? Não tô olhando, eu estou ouvindo. Super funciona também. Então, se você usar assim sempre duas coisas ao mesmo tempo, duas metas ao mesmo tempo, quando você menos esperar, você vai ter lido um monte de livros, ou você vai ter ouvido um monte de palestras. Então, é muito legal, gente. Boa noite, Di. Deixa eu ver aqui mais se alguém respondeu. Respondeu não, né? Perguntou. Pera aí, gente, que eu tinha posto pra cima aqui. Ela falou do vício de cigarro, que eu já respondi. O Ricardo tá falando: Cris, obrigado por tudo que tem me feito. Fico muito feliz e grato por poder ouvi-la. Muita paz no seu coração. Obrigada, Ricardo. Gente, então vamos lá. Tem mais 5 minutinhos, tá? Pegando uma dica final. Se você olhar pra você todas as manhãs e dizer pra você mesma que você merece, você merece, você vai ter mais força para construir algo por você e para você, tá? Se você não faz isso, eu já vou ler aí, Ellie. Se você não faz isso, você perde força.
tá? Na verdade, não é que você perde, você não ganha. Agora, se você... Eu faço isso sempre, gente. Quando eu vou ao banheiro, eu olho no espelho, eu me dou força, né? Eu sei que é por mim. E aí, fica tudo perfeito. Então, peguem essa dica aí. Deixa eu ver aqui o que a Ela escreveu. Quando eu me proponho fazer algo, isso em várias questões em minha vida, eu começo super empolgada e logo bate o desânimo. A falta de coragem, não sei se de repente ela falou, né? De repente aquela vontade, determinação vai por água abaixo. Preciso mudar isso e não sei como ainda. Então, isso é muito comum, sabe por quê? Porque a gente não entende que ser aquela pessoa que você quer ser e você ainda não é, exige muita, mas muita mesmo força, tá? Então, passar... Porque assim, gente, o que acontece? É muito interessante explicar isso. Tem várias fases, tá? A primeira fase é a fase da empolgação. A segunda fase é a fase onde aquilo já começa a ficar chatinho, tá? Aí, você tem que passar dessa fase, e só dá pra passar dessa fase, como eu expliquei antes, sentindo dor, com a persistência. E a gente cai num erro muito comum, porque a gente acha que não vai doer. A gente acha que deveria ser prazeroso. Quando eu acho que deveria ser prazeroso, eu me dou o prazer de não fazer mais. Então, coloque na cabeça de vocês, não é prazeroso, tá? Só passa a ser prazeroso depois que se tornou um hábito arraigado, um hábito interiorizado dentro de vocês. E isso, gente, como eu disse antes, não antes de 4 meses. Você não consegue criar toda aquela circunstância onde você acostumou com aquilo, aquilo te faz falta antes de 4 meses. Até 4 meses você vai sofrer. Bota isso na sua cabeça. Então, quando você se olhar no espelho de manhã, tem ali uma ideia, né, a respeito do que você quer. Fale algo do tipo, é por mim, né? Eu vou fazer, e eu vou ficar lindona, e eu vou fazer tal coisa. Se você fizer assim, você vai conseguir, porque não é fácil. Se fosse fácil, um monte de gente conseguiria. E se vocês observarem pessoas extremamente bem-sucedidas, elas cumprem metas. Mas elas cumprem porque elas já têm o hábito de persistir, gente. O hábito da persistência, ele é absurdamente difícil de adquirir. Por que que ele é difícil? Uma, porque os nossos pais não ensinaram, né? Então, a criança, quando ela é pequena, principalmente hoje, a criança faz assim, ela já ganha algo. Não tem persistência nenhuma, né? Nenhuma. É assim, 2 segundos a criança já ganha, né? Sendo que o ideal seria que ela esperasse, que ela olhasse para aquilo, que ela aprendesse a contar o tempo em relação àquilo, mas hoje em dia a criança faz assim, ó, e ela já ganha, porque ela incomoda. Então, o que acontece? A gente não aprende. Se você viveu com pais, com pessoas adultas à sua volta que também não tinham esse hábito, você também não vai ter esse hábito da persistência. Então, esse hábito da persistência, ele é bem doloroso. E é o que faz as pessoas desistirem. É por isso que só os fortes, que eu gosto de substituir essa palavra por persistentes, conseguem. Tá? E o persistente, ele tem a ver com ticar a tarefa do dia. Com dor, sem dor, a pessoa faz aquilo. Aí a pessoa consegue. Então não tem nada a ver com o passado dela, tem a ver só com fazer, com a ação. Então, gente, esses dias uma pessoa me falou assim, mas eu não consigo porque eu sinto coisas da minha infância, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu falei, olha, é o seguinte, tudo que você viveu é passado, é memória. Nada lá do seu passado tá te segurando para você fazer as suas coisas. O que vai fazer você cumprir as coisas que você se determina é a persistência. E a persistência, ela é resolvida com ação diária. Então, se você fizer ação diária, custe o que custar, lembrem da dor. Vai doer por uns 4 meses. Aí você pega o embalo. Pegando o embalo, ninguém mais te segura, nunca mais na sua vida. Mas 4 meses, gente. Então, ó, é difícil, tá? É bem difícil. Então, vamos lá.
A Rosa falou que travou. Então, gente, para aqueles que ficaram aí com um tempo com a internet travada, trava por causa da internet também de vocês, né? Às vezes é a minha, às vezes é de vocês. Não dá para saber, não importa também. Mas eu tô gravando ali no YouTube e amanhã eu baixo lá o vídeo e vai estar lá no YouTube para vocês, né? O meu YouTube Cristina Long, acho que é Cristina Long. Jornadas da Alma, Cristina Long. Eu tô colocando todos os vídeos lá, tá, gente? Então, olhem só, para terminarmos, eu quero dizer o seguinte: a gente tem todo o direito de ser feliz. Você tem todo o direito de ser feliz. Você tem absolutamente esse dever, inclusive, de fazer a sua vida funcionar. Então, se você tem uma ideia contrária a isso na sua vida, se você acredita que você não merece, se você sente culpa por algo, isso aí são interpretações que seguram você, são ideias erradas a respeito de quem você pode ou não ser. Então, resolvam isso. Façam aquilo que eu falei, peguem lá o exercício do papel, peguem um papel, um lápis grafite de preferência, e quando você tiver qualquer sensação a respeito de que eu não mereço, eu não posso, eu não devo, escreva sobre aquilo do tipo, eu acredito que eu não devo por isso, por isso, por isso. Eu sinto que isso não é bom por isso, por isso, por isso. Eu gostaria, mas não consigo, porque... Escrevam muito a respeito daquilo, tá? Para ficar claro para vocês. Isso vai limpando as ideias, vai organizando as ideias. É como se tudo tivesse emaranhado e de repente fica claro. Aí qualquer hora cai a ficha e você fala, então é por isso que eu não consigo. Aí você resolve aquilo, tá? E super funciona. Vamos ver aqui o Ricardo. Eu vou responder dele e depois eu preciso terminar, gente. Olha, Cris, você tem toda a razão. Criei o hábito de ficar pelo menos 5 minutos num lugar sagrado. Olha que legal. Consagrado por mim mesmo. O dia que eu não faço isso, ele falou que quando ele não faz isso, cria-se um vazio. Então, gente, é que nem o hábito de, sei lá, comer um alimento, chocolate, um pão, qualquer coisa. Aquilo se torna tão intrínseco, né? Fica tão fazendo parte de você que você não se vê sem aquilo. Pessoas que correm, pessoas que fazem exercícios assim, aqueles caras fortões, né, que vão pra academia e tal, eles não conseguem não ir, tá? Porque aquilo faz parte deles, porque se tornou parte deles. Eles não eram assim quando eles nasceram. Eles quiseram fazer aquilo, então eles conseguiram passar pela a fase da persistência, que dura em torno de 4 meses. Decorem isso, porque toda vez que você vê que você não está conseguindo, significa que você não está planejando a ação. Para conseguir passar por essa fase da persistência, para conseguir atingir qualquer meta, você tem que ter a ação correta. A ação dentro do tempo, colocada na agenda e cumprida diariamente, ticada todos os dias. Se você fizer isso, você vai conseguir. Então, gente, eu quero depois que vocês voltem no fim do ano e me digam, eu fiz tal coisa e resolvi. Se vocês seguirem isso, é impossível não conseguir, tá? E eu quero que vocês terminem hoje essa live pensando em tudo que vocês não conseguiram. Se vocês fizerem uma lista do que vocês não conseguiram na sua vida e se perguntarem, eu persisti nisso? Gente, sabe o que vai acontecer? Uma coisa muito bonita. Você vai descobrir que o único motivo foi esse. Você não persistiu. Ao invés de você achar que você não é merecedor, que você é inferior, que você é culpado, que não funciona com você, funciona só com outro. Você não conseguiu porque você não foi para ação. E a ação, ela precisa ser persistida todos os dias por pelo menos 4 meses para se tornar um hábito tão intrínseco dentro de você que você vai sentir falta de não fazer aquilo. Então, fica a super dica, tá, gente? Gente, bom, a minha proposta aqui é ajudar vocês, estar disponível. Então, se vocês tiverem aí temas para as próximas lives, coloca aí nos comentários. Ai, Cris, eu gostaria... Qualquer tema, tá, gente? Eu posso falar desde relacionamentos, né, a parte toda emocional, sou especialista em inteligência emocional, até a parte toda espiritual, que também é uma especialidade minha, né? Isso tá muito forte em mim desde quando eu fui... desde quando eu nasci. E eu estudei muito também essa parte. Então, deixem aí os temas,
tá? Para que a gente tenha lives bem interessantes. Deixa eu ver aqui só o que a Rosa escreveu. Se permitir ser feliz, para mim, é a missão de vida. Que legal. Tem que ser, né, gente? Isso não faz sentido nenhum ter uma vida que eu vou empurrando com a barriga, que eu não gosto dela. Tem que gostar da vida, gente. Da vida de vocês. Procuro sempre o lado bom das coisas e procuro resolver tudo que está pendente, tudo que precisa ser resolvido. Perfeito, Rosa. Mas talvez a Rosa já chegou num patamar onde ela já esclareceu para ela mesma, que ela já interpretou para ela mesma que funciona dessa forma. Então ela tem um método de vida que é muito legal. Eu também penso bastante parecido como ela. Eu resolvo o que tem que resolver, né? Como eu sei que qualquer meta ela é realizável somente com a ação, o que eu sinto eu ignoro. Porque se eu for pro sentimento, a gente não faz, tá? Então lembrem disso, gente. Então deixem aí, por favor, as dicas, tá? Para as próximas lives, para os próximos temas. Lembrando que esse vídeo vai lá pro YouTube, amanhã eu coloco lá no YouTube, vocês podem, por favor, compartilhar. Aliás, gente, super me ajuda se vocês compartilharem, né? Porque a ideia é que outras pessoas também possam conseguir descobrir coisas, né? Descobrir coisas que não pode. Tem muita gente que não pode pagar terapia, tem muita gente que não faz ideia ou fica vendo coisas que são inúteis. Então, a ideia é trazer conhecimento, é trazer ajuda para vocês. Então, super ajuda aí se vocês puderem compartilhar, falar para os seus amigos. E aí, a gente vai estar aqui praticamente todo dia, né? Vocês viram que ontem eu pulei, porque eu também me dou esse direito de quando eu estou extremamente cansada, ou com alguma questão. Eu tenho um filho ainda de 13 anos, ele vem em primeiro lugar, então quando ele tá de férias, né? Então tem dias aí que não rola. Hoje ele tá no cinema com o irmão, então tô aqui, tô livre. Mas deixem aí depois os temas, tá, gente? Então, uma super boa noite pra vocês e até amanhã.